boa noite, boa tarde, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, né? Eu espero que vocês vejam, né? Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, né? Para vocês o quê? Para vocês acompanharem a matéria direitinho, tá bom? Vou falar já inicialmente que a nossa matéria ela é padronizada, né? Eu padronizei para facilitar mais o entendimento de vocês. Sempre a gente vai ter uma videoaula, que é essa que vocês vão estar assistindo. Nós vamos ter um texto falando a respeito desse conteúdo, dessa matéria. E a gente vai ter também, criancinhas, a gente vai ter também um questionário, né? Esse questionário deve ser respondido por vocês, tá? O texto ele deve ser resumido e mantido no caderno. Assim que nós voltarmos, o que eu vou fazer? Assim que nós voltarmos, eu vou estar olhando esse caderno de vocês para avaliar o quê? A nota de vocês, tá bom? Então a videoaula deve ser assistida, o texto lido, resumido e passado para o caderno e as questões respondidas, tá bom? Qualquer dúvida eu estou na plataforma do colégio para responder para vocês ou até via WhatsApp, né? Eu acredito que pela plataforma do colégio às vezes seja até mais fácil da gente estar respondendo essas perguntas. Porém, também estou à disposição no WhatsApp. Todos os dias, todos os horários das nossas aulas, tá bom? Bom, então vamos lá, olha só, a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre o colesterol HDL, tá bom? Antes de começar, eu também gostaria de colocar para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Saudades da aula, saudades de olhar para vocês, né? Saudade das nossas brincadeiras dentro de sala de aula e saudade de estar passando o quê? O conteúdo para vocês, o quê? Dentro de sala de aula, tá bom? Mas logo, logo estaremos juntos, não é verdade? Bom, pessoal, então a gente vai falar hoje sobre a dosagem de HDL, tá? Lembrando que a gente está vendo o quê? A gente está vendo o exame de perfil lipídico, tá? Vocês devem estar vendo isso aí também dentro da bioquímica, né? A gente, juntamente com os professores de bioquímica, a gente planejou para que, quando estivessem vendo a teoria disso daqui, a gente estivesse também mostrando na prática, tá bom? Quando a gente voltar, a gente o quê? A gente acaba fazendo esses exames na prática, tá bom? Olha só, o perfil lipídico, vocês sabem que ele é feito o quê? De colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, triglicérides e o índice de Castelli 1 e o índice de Castelli o quê? De Castelli 2, né? Então, esses daqui são o quê? São os parâmetros do perfil lipídico. Lembrando que a gente tem que esperar o quê? Que o colesterol seja menor do que 200. O HDL, que é considerado bom colesterol, maior do que 40, né? Na verdade, eu coloquei colesterol total e triglicérides aqui em vermelho, pessoal, pelo seguinte, por quê? Porque são os dois principais parâmetros do perfil lipídico, tá? O colesterol total e o triglicérides. O HDL, o LDL e o VLDL, na verdade, eles são lipoproteínas, eles transportam esse colesterol e transportam também esse triglicérides, o quê? Através das artérias, dos vasos sanguíneos, né? Então, na verdade, o HDL, o LDL e o VLDL são transportadores dessas gorduras, do colesterol e do triglicérides. E a gente tem esse índice de Castelli 1 e 2 aqui, ó, que ele vai dar uma relação para você a respeito do risco do infarto. Quanto mais alterado tiver o índice de Castelli 1 e 2, mais chances de o indivíduo ter o quê? Mais chances do indivíduo ele ter um infarto do miocárdio, né? Ele ter o quê? Problemas coronários, tá bom? Então, quanto mais o índice de Castelli for alterado, maior é o risco o quê? O risco de infarto. Tá certo, criancinhas? Bom, olha só. O LDL, ele vai ser o quê? Calculado. Eu já até comentei isso com vocês, né? Ele é calculado por essa fórmula aqui, ó. É o colesterol total menos o HDL e o VLDL. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que é o seguinte, olha só. O colesterol total, o HDL e o triglicérides, eles vão ser o quê? Vão ser os parâmetros que vão ser dosados, vão ser feitos no laboratório. Enquanto que a LDL, o VLDL, Castelli 1 e Castelli 2, eles vão ser o quê? Eles vão ser calculados. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? Coloquei para vocês a formulazinha do LDL, que é o colesterol total menos HDL
mais VLDL. Quer dizer, eu somo o HDL, somo o VDLL, somo o HDL, somo o VLDL e vou subtrair do colesterol total. Aí eu vou achar o quê? Eu vou achar o valor do HDL, né? O HDL ele é considerado mau colesterol, né? Do inglês ele significa Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de baixa densidade, né? Na verdade o LDL ele não é o colesterol, na verdade o LDL ele transporta o colesterol pelas artérias, né? Ele pega lá do fígado, de outros lugares e vai transportar esse colesterol pela corrente sanguínea, né? Ele transporta esse colesterol pela corrente sanguínea, tá certo? Ele vai transportar esse colesterol para quê? Para levar esse colesterol para células que porventura precisam dessa molécula de colesterol, né? Nosso organismo ele precisa, tem vários pontos que precisam de colesterol. Só que quando ele vai carreando esse colesterol, o que acontece? Ele deixa esse colesterol lá na artéria, né? Ele deixa esse colesterol parado lá. E esse colesterol ele vai o quê? Acumular na artéria, né? E pode provocar o quê? O entupimento das artérias, tá? Por isso que ele é chamado de mau colesterol, tá certo? Então, mau colesterol, né? Ele vai ser o quê? No exame de lipidograma ele vai ser calculado, né? Ele não vai ser o quê? Ele não vai ser dosado, ele vai ser calculado. Bom, aí eu tenho a VLDL, né? VLDL, Very Low Density Lipoprotein, do inglês, né? Quer dizer, lipoproteína de muito baixa densidade, tá bom? O VLDL, ele também o quê? Ele também é um colesterol mau, se a gente for considerar, tá? O LDL é mau, o VLDL também é mau. O VLDL, na sua maioria, ele vai transportar o quê? Triglicérides. Ele transporta uma pequena quantidade de colesterol. Porém, ele vai transportar uma quantidade que muito maior de triglicérides. E a mesma coisa, ele pega esse triglicérides e deixa onde? Lá nos vasos sanguíneos, fazendo o quê? Entupindo esses vasos sanguíneos, né? Então, o VLDL também o quê? Seria considerado um colesterol mau. Mas, na verdade, o VLDL, ele transporta o quê? Mais os triglicérides, tá? Dentro do lipidograma, na prática laboratorial, esse VLDL também é calculado. Ele vai ser calculado o quê? Pela forma de triglicérides dividido por 5. Então, eu doso o valor do triglicérides, divido por 5, eu vou achar o quê? Eu vou achar a quantidade de VLDL, né? VLDL é um transportador principalmente de triglicérides, tá bom? Ele também é o que? Maléfico ao nosso organismo, tá certo? Bom, pessoal, aí a gente vai falar do HDL, né? Que é High Density Lipoprotein, né? O HDL é considerado bom colesterol. Por que ele é considerado bom colesterol? Por quê? Porque o LDL deixou lá na artéria o colesterol. O HDL vem e faz o quê? Ele retira esse colesterol e leva de volta lá para o fígado. Lá no fígado esse colesterol vai ser metabolizado e excretado, né? Excretado na bile, mandado embora do nosso corpo, tá bom? Então quer dizer, ele não deixa o quê? Deixa ficar o colesterol nas artérias. Por isso que ele é considerado o quê? O colesterol bom, né? O colesterol bom, tá? E no nosso lipidograma a gente vai fazer o quê? A dosagem desse HDL. E é justamente isso aí que eu vou falar para vocês agora. Então, se ele é um colesterol bom, um transportador bom de colesterol, né? Quanto maior for o colesterol HDL, melhor. Olha aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Olha. Opa. Aqui, ó, tá vendo, ó? Colesterol HDL maior do que 40. Por quê? Porque ele é bom. Quanto mais eu tiver HDL, melhor para o meu organismo. Tá vendo que os outros todos é o quê? Menor, né? Todos os outros é menor. Quer dizer, quanto menos eu tiver, melhor, né? Agora o colesterol HDL não. Ele é o quê? Ele é maior. Quanto maior... Desculpe. Quanto mais HDL eu tenho, né, melhor vai ser o que para o meu organismo, tá bom? Bom, bora passar para a parte técnica. Então, esse exame de HDL, ele é feito aonde? Ele é feito na seção de
bioquímica, tá? Olha só, o material que eu vou utilizar é o soro, né? Esse soro, ele pode ser colhido do paciente, preferencialmente com o paciente o quê? Em jejum, né? Com o paciente em jejum, tá certo, pessoal? Preferencialmente, tá bom? Mas ele pode ser coletado também com o paciente sem guardar o jejum, tá bom? Só que sempre eu vou fazer o HDL, sempre que eu estou fazendo o HDL, eu vou estar o quê? Eu vou estar fazendo o HDL junto com um lipidograma, né? Se eu estou fazendo junto com o lipidograma exige lá um jejum de 12 horas, né? De 8 a 12 horas, não é verdade? Eu deixei um texto falando para vocês que atualmente a gente tem uma flexibilização, né, a respeito do quê? A respeito do jejum para o perfil lipídico, tá? Espero que vocês tenham lido, resumido, passado para o caderno, né? Quer dizer, então, o soro preferencialmente com o paciente em jejum. Se por um acaso tiver o lipidograma, o perfil lipídico em si, você vai exigir o jejum do paciente. Lembrando que nossos pacientes, todos eles já têm o quê? Uma tradição de fazer exames e ter que ser em jejum, não é verdade? Então, se o paciente perguntar se necessita de jejum, sempre você vai falar o quê? Que necessita, tá certo? Bom, pessoal, olha só, a gente tem o procedimento, né? O procedimento, eu dividi esse procedimento em duas partes. Nós temos duas partes distintas. A primeira parte é a precipitação das lipoproteínas VLDL e HDL. O que eu vou fazer? Eu vou, tá aqui o soro, né? Eu tenho lá VLDL e HDL. Eu vou retirar o VLDL e o HDL, reagir com a substância, precipitar, transformar essa substância em sólido e deixar livre só o quê? Só o HDL, né? Então aqui, ó, o HDL e as outras lipoproteínas. Eu vou fazer o quê? Ó, eu vou tirar as outras lipoproteínas e vou deixar no líquido só o quê? Só o HDL, tá? Porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a dosagem desse HDL, ok? Então essa é a fase que nós chamamos de precipitação. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar 200 microlitros do soro, da amostra do paciente, e colocar com 200 microlitros do reagente precipitante, que vem o quê? No kit, né? Vou misturar, deixar isso repousar o quê? Por 10 minutos em temperatura ambiente, tá? Então eu misturo, vai ficar uma solução esbranquiçada, meio leitosa, né? Eu vou deixar o quê? Eu vou deixar ela ficar repousada por 10 minutos. E depois desses 10 minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar lá na centrífuga e centrifugar por 15 minutos. Olha que demorado, hein? Deixa de repouso 10 minutos e depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou centrifugar por 15 minutos, né? Por 15 minutos. Aí o que vai acontecer? O VLDL e o HDL vão ficar lá no fundo do tubo, grudados com esse reagente precipitante. E o HDL, que eu quero dosar, vai ficar o quê? Vai ficar livre para eu fazer o quê? A minha dosagem. O HDL vai ficar o quê? No sobrenadante da minha reação. Ok, criancinhas? Primeira parte, precipitação das lipoproteínas VLDL e HDL. Segunda parte é a parte que vocês estão o quê? Que vocês estão acostumados a fazer. Ó, só que tem uma coisa aqui. O reagente de couro, o reagente que eu vou usar para fazer essa parte aqui, ó, é o reagente do colesterol, tá? O mesmo reagente que eu vou usar para fazer o exame de colesterol, eu vou usar ele aqui, tá certo? Então, o mesmo reagente de colesterol, eu vou usar ele aqui. Então, para eu fazer o HDL, eu vou precisar de dois kits. O kit de HDL, que vem o precipitante, e o reagente do colesterol, para eu fazer essa segunda parte, tá? Primeira parte eu uso o quê? O kit de HDL, que vem o reagente precipitante. E depois eu vou usar o quê? O kit de colesterol, onde eu tenho o reagente de cor, ou reagente de trabalho, tá? Isso daqui, como vocês estão no terceiro módulo, vocês já sabem tranquilamente. Eu vou ter 3 tubos, o branco, o padrão e o teste. Vou colocar o que? 2 ml de reagente de cor em cada um desses tubos, né? O padrão, eu vou colocar 50 microlitros de padrão no tubo padrão
e vou pegar o sobrenadante. Olha só, a amostra agora vai ser o sobrenadante do precipitado passado. Lembra eu falando para vocês que o HDL ficou na parte de cima, ficou livre, solto? Então, eu vou pegar 50 microlitros desse sobrenadante, dessa parte, né, do precipitado, e vou colocar aqui no tubo teste, tá? Vou misturar esses 3 tubos, né, vou homogeneizar os 3 tubos, levar lá para o banho-maria, né, e deixar lá o quê? Por 10 minutos a 37 graus Celsius, tá bom? Os 3 tubos, tá? Sempre eu vou levar os 3 tubos. Aonde o teste for, o branco e o padrão, ele também o que? Vai atrás, tá bom? Então eu vou deixar lá por 10 minutos, vou retirar do banho-maria e vou fazer o que? Vou fazer a leitura lá no espectrofotômetro, no comprimento de 500 nanômetros, tá bom? 500 nanômetros, tá certo? Eu zero com o branco, faço a leitura da absorvância do padrão e faço a leitura da absorvância do teste, né? E aí eu tenho um cálculo, ó. Como é que é o cálculo para eu achar o HDL em miligramas por decilitro? Eu vou pegar a absorvância do tubo teste, que eu fiz a leitura, dividir pela absorvância do padrão e multiplicar o quê? Por 100, tá? Eu faço a leitura do tubo teste, que vai ser a absorvância, lá no espectrofotômetro, né? A absorvância do teste, e vou dividir pela leitura da absorvância do tubo padrão, lá no espectrofotômetro. Divido esses 2 valores e vou multiplicar por 100. Aí o que vai acontecer? Eu vou achar o quê? Vou achar o meu resultado. E aí acabou, né? Achei o meu resultado, acabou. Eu já coloquei para vocês o valor de referência. Eu espero que esse HDL seja o quê? Maior do que 40. Professor, e se ele for menor do que 40? Se ele for menor do que 40, significa que você o quê? Tem um maior risco de ter problemas coronários, tá? Você tem um maior risco de ter o quê? O entupimento dos vasos sanguíneos, tá certo, criancinhas? Bom, espero que vocês tenham entendido. Estou esperando a volta das aulas para a gente o quê? Para a gente fazer essas reações. Fazer a reação do PSA, fazer a reação do colesterol total, do triglicérides e do HDL. Tá ok, pessoal? Saudade de todos vocês. Um abraço, né, no coração de vocês. Lembre-se de fazer as atividades, mantenham as atividades em dia. Lembrando que o EAD, né, o ensino à distância, ele é bom por quê? Porque ele tem uma flexibilização de horários. Tá? Você é responsável pela sua progressão, pelas suas atividades, tá? Mas lembre-se que a gente vai voltar e vocês vão ter que mostrar essas atividades para o professor. Então não deixe acumular, tá ok? Um abraço, pessoal, até mais, ok?